Olá, seja bem-vindo ao meu canal, faça sua inscrição e ative o sininho de notificação. Ao final, dê o seu joinha, curta, compartilhe e ajude a divulgar o canal. A aula de hoje é de Direito Constitucional 1 e o assunto são os direitos constitucionais em espécie. Aqui vamos tratar dos princípios constitucionais do processo penal e da segurança jurídica em matéria penal. Bora lá, então? Vamos começar pelos princípios constitucionais que regem a matéria. O primeiro deles é o princípio da proibição da prova ilícita. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 56, com a seguinte redação: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. No Código de Processo Penal, as provas ilícitas estão previstas no artigo 157, que estabelece que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Exemplo disso, violação da intimidade por meio de grampos ilegais, aqueles grampos sem autorização da justiça. Seguindo, temos o princípio da presunção de inocência. Temos aqui a famosa prisão em segunda instância. Trata de princípio resguardado no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, onde está estabelecido que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Observe que o inciso fala em considerado culpado. Não é nesse texto que a Constituição vai tratar da prisão. É em outro inciso e em outros artigos da própria Constituição Federal. Vamos dar uma olhadinha no inciso 61, que diz: ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Olha aqui o princípio da legalidade. Aqui ele continua: salvo nos casos de transgressão militar ou crime, propriamente de militares, que são as famosas prisões administrativas. Devemos observar aqui que a própria Constituição diferencia culpado, na previsão lá do inciso 57, da condição de preso, previsto aqui no inciso 61. A equiparação entre preso e culpado foi feita pelo ministro Eros Grau em 2009, pelo que passou a ser entendido pela prisão somente após trânsito em julgado. Até então, a lei autorizava a prisão em primeira instância conforme o artigo 391 do Código de Processo Penal. Ou seja, a prisão em primeira instância colidiu com o princípio da presunção de inocência durante 20 anos. Somente a partir de 2011, com a alteração do Código de Processo Penal, que essa situação mudou. O novo entendimento está previsto no artigo 283, com a seguinte redação: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso de investigação ou de processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. E qual é a posição do STF em relação ao assunto? O STF decidiu, em 2019, contra a validade de execução provisória de condenações criminais, conhecida como a prisão após segunda instância. Por 6 votos a 5 foi a decisão. A Suprema Corte reverteu seu próprio entendimento, que autorizou as prisões em 2016. Portanto, atualmente, é esse o posicionamento do STF. Continuando em relação aos princípios, o princípio do juiz e promotor natural é o próximo princípio que nós vamos analisar.
Ele está previsto no artigo 5º, o 37 da Constituição Federal, e estabelece que não haverá juízo ou tribunal de exceção. E ninguém será, aqui já é uma redação do 53, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. A Constituição Federal trata, né, de um pressuposto importante, que é garantir a independência e imparcialidade do órgão julgador. Na verdade, evita que o magistrado seja escolhido para julgar determinado processo ou determinada pessoa, ou afastado do julgamento de um feito por pressões públicas. A próxima garantia é que o cidadão tem uma garantia de ser julgado por um tribunal do júri nos crimes contra a vida. É um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 38, letra D. A Constituição delegou, nesse inciso, ao Código de Processo Penal, quando estabelece e reconhece a instituição do júri como a organização que lidera a lei. Portanto, é um assunto regulamentado pelo Código de Processo Penal a partir do artigo 433. Ou seja, está previsto no artigo 433 essa regulamentação desse inciso da Constituição Federal. É importante lembrar que em 9 de junho de 2008 foi sancionada a Lei 11.689, responsável por uma completa alteração nos artigos referentes ao Tribunal do Júri, no nosso processo penal aqui no Brasil. O novo rito do Tribunal de Júri chega já tardiamente, mas ainda assim, oportunamente, e adapta, né, um sistema antiquado em relação às orientações da Constituição de 88. A próxima garantia é em relação à ação penal privada subsidiária da pública. Esse é um princípio importante porque consiste na autorização constitucional e está previsto no artigo 5º, inciso 59, que possibilita a vítima ou seu representante legal ingressar diretamente com a ação penal por meio do oferecimento de queixa-crime nos casos em ações públicas, quando o Ministério Público deixar de oferecer a denúncia no prazo legal do artigo 46 do Código de Processo Penal. Nesse artigo está previsto que o prazo para oferecimento de denúncia, estando o réu preso, é de 5 dias, contando da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos no inquérito policial. E esse prazo é de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Essa autorização também encontra suas bases no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal, que estabelece que a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. E no parágrafo 3º estabelece a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal. O artigo 29 do Código de Processo Penal encerra o assunto prevendo que será admitida ação privativa nos crimes de ação pública se esta for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, ao todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Além desses princípios, outros princípios ainda compõem o rol que tutela os direitos individuais e coletivos para garantir a segurança jurídica de matéria penal. Vamos ver alguns? O primeiro deles é o princípio da legalidade e anterioridade penal. Está previsto, inicialmente, nos tratados internacionais, no artigo 11 da Declaração dos Direitos do Homem, previsto também na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, conhecido como Pacto de São José de Costa Rica,
e regulamentado aqui no Brasil pelo Decreto 678 de 98, artigo 9º. Na Constituição Federal está previsto no artigo 5º, inciso 39, e está estabelecido nos seguintes termos: não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Portanto, gente, trata-se de uma real limitação ao poder estatal de intervir na esfera das liberdades individuais. No Código Penal está previsto no artigo 1º, quando estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Claríssimo, não está? Os demais princípios que amparam as garantias constitucionais legais em relação ao processo penal são: princípio da irretroatividade da lei, previsto no inciso 40, continuando aí no artigo 5º, que estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E também está no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. A outra proteção é contra a prática de racismo, que está previsto no artigo 5º, parágrafo 42. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Mas aqui se fala lei, mas qual lei? Eu respondo, é a lei número 77/16 de 89. É de fundamental importância aqui que você entenda e não confunda crime de racismo com injúria racial. O crime é de injúria racial. A injúria racial está prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que estabelece pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aqui, gente, se trata de uma ofensa à dignidade humana de uma pessoa. Por exemplo, você chamar um negro de macaco. Há uma ofensa a uma pessoa. Se você diz, por exemplo, Francisco, você é um macaco. Então, você está ofendendo o Francisco. Aí tem uma diferença. Já no crime de racismo, que está previsto na Lei 77/16 de 89, a ofensa direcionada a uma raça inteira. Por exemplo, essa ofensa pode ser aos judeus, aos negros, aos paraguaios, bolivianos. Se caracteriza por expressões como quando uma pessoa diz preto é tudo burro, judeu não presta, paraguaio é preguiçoso e coisas dessa natureza. Isso é crime de racismo. Outro assunto que merece o destaque aqui no nosso bate-papo é quanto à fiança e prescrição desses crimes. Estão previstos na Constituição Federal as deliberações em relação aos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Um deles é o crime de racismo, previsto no artigo 5º, e quando fala que, aqui no inciso 5º, o inciso é o 42, a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. O outro crime diz respeito a crimes em que envolve ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, previsto no artigo 5º, inciso 44 da Constituição Federal. A Constituição Federal ainda tem outras garantias, como a de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, que está previsto também no artigo 5º, no inciso 45. É o chamado princípio da intranscendência da pena. Então não seria justo se uma pessoa fosse condenada e a família inteira fosse condenada junto com ele. Assim como também o princípio da individualização da pena, previsto no inciso 46 do artigo 5º da Constituição Federal, é uma proibição a penas cruéis de morte, trabalhos forçados e banimento
todos estão garantidos no inciso 47. Finalmente, a nossa última garantia constitucional é a proibição de prisão por dívidas, garantia que está no inciso 47. Mas atenção, existem duas exceções: a prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia e a prisão por depositário infiel. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Dê o seu joinha. Pode usar a hashtag Professor Guilherme Maia. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Ajude a divulgar o canal. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de um colega seu ou de uma pessoa que pode estar lá do outro lado do país. Um abraço e até mais.